João Serelepe sentia que sua vida era um ciclo sem fim, uma luta constante contra as correntes da escassez. Nascido em uma pequena cidade, ele cresceu com o peso de uma realidade difícil. Sempre faltava algo. Faltava dinheiro para as necessidades básicas, faltava alimento em algumas noites, faltava até um pouco de esperança em sua casa. Ele via seus pais, trabalhadores incansáveis, mas que, por mais que se dessem duro, nunca conseguiam escapar da falta de recurso. Seu pai sempre dizia que a pobreza não era apenas uma questão financeira, mas uma prisão invisível que se apoderava da mente, tornando o coração pesado e a vida limitada. Essas palavras reverberavam na mente de João, mas ele nunca conseguira entendê-las completamente. Na infância, acreditava que a pobreza era apenas uma fase da vida, uma circunstância temporária. Mas conforme foi crescendo, João percebeu que essa fase não parecia ter fim. Aos 15 anos, ele começou a trabalhar como ajudante em uma oficina, mas o dinheiro ainda não era suficiente para aliviar o peso das dívidas em casa. A sensação de escassez era como uma névoa densa que o acompanhava por todos os lados, um fardo que ele não sabia como carregar. Na escola, sempre foi um bom aluno, mas suas condições financeiras o impediam de seguir mais longe. O sonho de estudar em uma boa universidade parecia distante, e a possibilidade de crescer na vida parecia uma miragem que nunca se concretizava. Ele sentia que havia algo mais profundo que o mantinha preso nesse ciclo, algo que ele não conseguia explicar. Mas sabia que havia uma força invisível que o impedia de seguir em frente. Foi quando, aos 23 anos, após mais um dia exaustivo de trabalho no mercado local, João ouviu pela primeira vez sobre as 7 leis do dinheiro. Um velho conhecido, que passava por dificuldades semelhantes, lhe contou sobre um antigo livro que havia encontrado, revelando segredos profundos sobre como atrair riqueza, não apenas material, mas também espiritual. A conversa o deixou inquieto, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se acendeu. Talvez essa fosse a chave para entender o que o impedia de alcançar a vida que sempre sonhou. Esse encontro com as 7 leis, que parecia ser apenas mais uma história de autoajuda, na verdade, era o ponto de partida para uma mudança profunda. Algo no coração de João dizia que não era coincidência, que ele precisava seguir esse caminho. Naquela noite, com a cabeça cheia de perguntas, João se deitou pensando sobre a vida. Ele sabia que, por mais que trabalhasse, por mais que se esforçasse, sempre faltava algo, como um rio que, por mais que você tente represar, sempre acaba transbordando. O que faltava não era o dinheiro em si, mas a compreensão de como o dinheiro realmente funcionava. João sabia que ele não estava apenas em busca de riquezas materiais, mas em busca de um despertar interior. Ele não sabia como, mas sentia que havia algo dentro de si, algo mais profundo, que precisava ser liberado para que a abundância finalmente fluísse em sua vida. Naquela madrugada, enquanto as estrelas ainda brilhavam, João fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Não importa o que acontecesse, ele iria buscar o que fosse necessário para mudar sua realidade. Ele sabia que a escassez que vivia não era apenas uma questão externa, mas uma condição de sua mente. E talvez, apenas talvez, o poder de mudar sua vida estivesse ali, nas 7 leis do dinheiro. Agora, sua jornada estava prestes a começar, e com ela, as transformações que ele jamais imaginou serem possíveis. Ele sabia que o primeiro passo seria acreditar que merecia algo mais, algo além da miséria que conhecia tão bem. Era o começo de uma nova vida, uma jornada que o levaria ao encontro não apenas da riqueza material, mas também de uma abundância espiritual que ele nunca soubera que existia. Antes de seguir para a próxima parte dessa jornada, se você deseja saber mais sobre as 7 leis do dinheiro e como elas podem transformar sua vida, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sininho para ser notificado assim que o próximo capítulo chegar. O poder de transformar sua vida está mais perto do que você imagina. Capítulo 2. O despertar da confiança. No início, João Serelepe duvidou. Como poderia um simples livro mudar sua vida? Ele era cético, como muitos eram. Durante dias, ele leu, refletiu
e ponderou sobre as palavras daquelas 7 leis. Cada princípio parecia tão distante da realidade em que vivia que ele se perguntava se de fato aquelas palavras tinham algum poder. Era fácil acreditar na escassez quando você estava cercado por ela. Como poderia confiar em algo tão abstrato como a abundância quando a escassez estava tão presente em sua vida? A dúvida se instalava em seu peito, mas algo dentro dele, um pressentimento que ele mal conseguia compreender, o empurrava a continuar. O medo de continuar na mesma vida, sem mudanças, se tornou mais forte que o medo de tentar algo novo. João, com os olhos cansados, ainda sentia a pressão das dívidas e da rotina repetitiva. Ele sabia que a vida não poderia seguir nesse caminho para sempre. Algo precisava mudar. Ele sabia que a escassez não estava apenas nas moedas que faltavam no bolso, mas na mentalidade que o fazia acreditar que a vida era uma luta constante. Foi então que uma das leis do dinheiro o atingiu com força: a lei da confiança. Era um conceito simples, mas ao mesmo tempo profundamente transformador. Quando você confia na abundância do universo, o universo responde à sua confiança. Esse pensamento se fixou em sua mente como uma âncora, tentando afastar as nuvens do medo e da dúvida. Nos dias que se seguiram, João começou a fazer algo que nunca imaginara. Ele começou a confiar. Começou a confiar não apenas na vida, mas em si mesmo. Ele compreendeu que não poderia atrair riqueza sem acreditar que merecia a riqueza. Era uma mudança de perspectiva, quase uma revelação. A confiança não era algo que ele possuía, mas algo que ele precisava cultivar. Não era apenas sobre ter fé nas leis, mas ter fé em sua própria capacidade de fazer com que o fluxo da abundância chegasse até ele. Começou a olhar para o dinheiro de uma maneira diferente. Em vez de vê-lo como um fardo, uma luta constante, passou a vê-lo como uma energia fluida, que poderia entrar e sair de sua vida com facilidade, como o ar que respirava. Ele começou a perceber que, quando você confia no processo, as oportunidades surgem naturalmente. Ele não sabia como, mas sentia que algo estava prestes a mudar. E aos poucos, os sinais começaram a surgir. Em uma manhã ensolarada, João recebeu uma ligação inesperada. Era uma oferta de trabalho. Não um emprego qualquer, mas algo que ele nunca imaginara. Um cliente importante para a oficina onde trabalhava precisava de um trabalho especial, e ele foi o escolhido. O pagamento seria generoso, mais do que ele havia ganhado em meses. João, com a mente ainda ajustada à ideia de que a confiança trazia resultados, aceitou sem hesitar. Não havia mais medo, nem dúvida. Ele sabia que esse era o reflexo de sua confiança no universo. A vida estava, de fato, respondendo ao seu novo entendimento. Nos dias que se seguiram, mais oportunidades começaram a aparecer. Pequenos, mas significativos, gestos de confiança começaram a alinhar-se com a energia que ele estava cultivando dentro de si. Cada ação, cada palavra que proferia, parecia emanar uma vibração de confiança. As pessoas ao seu redor começavam a notar uma mudança em sua postura. Ele não estava mais preso às correntes do medo. Ele se sentia mais leve, como se estivesse no controle de sua vida. João descobriu que a confiança era a chave para se alinhar ao fluxo da abundância e que, ao confiar no universo, ele atraía para si as oportunidades de que tanto precisava. Mas a verdadeira prova dessa transformação veio em uma noite, quando João estava em casa, sozinho, refletindo sobre os eventos que o haviam levado até ali. Ele olhou para o teto e se perguntou: eu realmente mereço essa prosperidade? Nesse momento, uma sensação de paz o envolveu. Ele soubera que merecia, não porque tivesse feito algo extraordinário, mas porque a abundância era seu direito de nascença. A prosperidade não era um prêmio, era uma consequência natural de uma mente transformada. A confiança, ele percebeu, não era apenas uma ferramenta para atrair riqueza, mas um estado de ser. E essa confiança começou a se expandir para todas as áreas de sua vida. Ele não confiava apenas no fluxo do dinheiro, mas confiava na sua própria capacidade de manifestar aquilo que desejava. João sentiu-se conectado a algo maior, como se estivesse alinhado com uma energia universal, fluida e ilimitada.
Ele agora sabia que não era a escassez, mas a falta de confiança que o havia mantido preso por tanto tempo. Foi nesse momento que João se entregou ao fluxo da vida. Ele já não via as dificuldades como obstáculos, mas como passos necessários para sua evolução. Ele sabia que, ao confiar em si mesmo e no universo, estava construindo algo muito maior que o simples ganho material. Ele estava, na verdade, criando um espaço para que a abundância fluísse em todas as áreas de sua vida, no trabalho, nas relações e, claro, na sua saúde mental e espiritual. A confiança o havia libertado da prisão invisível da escassez. Capítulo 3. A Lei da Generosidade. João Serelepe acordou em uma manhã silenciosa, o sol ainda nascendo no horizonte. Ele havia experimentado uma mudança interna profunda nas últimas semanas, mas algo ainda parecia faltar. A abundância estava chegando em sua vida de maneira sutil, mas ele sabia que para atingir um nível mais elevado de prosperidade, havia mais algo a aprender. Ele havia começado a entender as 7 leis do dinheiro, mas ainda sentia que havia um princípio essencial que não estava completamente integrado em sua mente. Foi quando ele encontrou uma nova lei, a lei da generosidade. A verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compartilhar. Essas palavras, retiradas das páginas de um velho livro que João agora carregava consigo a todo lugar, reverberaram em sua alma. Era um conceito desafiador. Como poderia ele, alguém que ainda lutava para sair das dívidas e que nunca teve em abundância, começar a compartilhar o que tinha? Esse pensamento o desafiou, mas também o intrigou profundamente. O que significava ser verdadeiramente generoso em um mundo onde o dinheiro parecia tão escasso? Nos dias seguintes, João não conseguia tirar isso da cabeça. Generosidade não era sobre dar o que sobra, mas sobre uma troca energética, uma oferta verdadeira de si mesmo, sem esperar algo em troca. Ele começou a refletir sobre tudo o que tinha em sua vida: o pouco dinheiro que ganhava, o tempo livre escasso, os recursos limitados, mas também as habilidades que desenvolveu ao longo dos anos de luta. Ele compreendeu que a generosidade não se tratava apenas de dinheiro. Ela poderia ser oferecida em formas de tempo, ajuda, palavras de apoio e até em conhecimentos. Ele não precisava esperar pela abundância para começar a ser generoso. A generosidade deveria ser um hábito, uma prática diária. Foi então que, em um momento de introspecção, ele teve uma ideia. Ele poderia começar com algo simples, mas significativo. Havia uma velha senhora no bairro onde morava, Dona Laura, que vivia sozinha e com poucas condições. João, que a via muitas vezes na porta de sua casa, com as mãos no rosto, parecendo pesarosa e preocupada, decidiu ir até ela. Ele tinha pouco, mas sabia que poderia fazer a diferença. No dia seguinte, ele levou para ela um pouco de comida que restara de seu jantar. Um gesto simples, mas carregado de intenção. Ele sabia que a generosidade não se tratava de fazer grandes gestos, mas de oferecer o que podia de coração, sem pensar no que ganharia em troca. A reação de Dona Laura foi imediata. Um sorriso de gratidão que iluminou seu rosto. Ela agradeceu e, sem que João esperasse, lhe disse: "Você não sabe, meu filho, mas a sua bondade me trouxe uma paz que não sentia há tempos." Esse pequeno gesto tocou João profundamente. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas em bens materiais, mas em criar uma conexão genuína com as pessoas ao seu redor. Nos dias seguintes, João continuou a praticar generosidade de maneiras pequenas, mas consistentes. Ele começou a se envolver em trabalhos voluntários, ajudando com reparos em casas de vizinhos e compartilhando conhecimentos que ele tinha sobre reparos mecânicos. Ele percebeu algo extraordinário enquanto fazia isso. Ao compartilhar, ao dar sem esperar retorno, ele se sentia mais leve, mais conectado com a vida e com as pessoas ao seu redor. Algo dentro dele estava mudando. A geração de abundância não era um ato egoísta, mas um fluxo constante que surgia do interior. E quanto mais ele dava, mais ele recebia. A lei da generosidade, que inicialmente parecia uma ideia distante e difícil de compreender, tornou-se um pilar fundamental na vida de João. Ele entendeu que a riqueza não se limita àquilo que se acumula, mas se multiplica quando é dividida e compartilhada com os outros.
A generosidade gerava uma energia positiva que atraía mais prosperidade, não apenas material, mas também emocional e espiritual. Ele sentiu que, ao se conectar com as pessoas e ao ser uma fonte de ajuda e inspiração, sua própria vida começou a refletir as bênçãos que ele havia oferecido aos outros. E foi assim que, quando ele menos esperava, as portas começaram a se abrir ainda mais. O trabalho voluntário lhe trouxe uma nova rede de contatos, novas oportunidades de emprego e uma visão de mundo mais ampla. Mas o mais importante, João agora possuía um coração mais generoso, capaz de ver o mundo de uma maneira mais abundante. Ele não temia mais o futuro. Ele sabia que a generosidade era a chave para destravar mais riquezas em sua vida, riquezas que iam além do dinheiro. Ele começou a entender que, ao se tornar um canal de generosidade, ele também estava se tornando um canal de abundância, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. A generosidade não era um sacrifício, mas uma ação que alimentava sua alma e sua jornada rumo à prosperidade verdadeira. João aprendeu que, para receber mais, era necessário primeiro dar. E, a cada ato de generosidade, ele estava plantando as sementes de um futuro próspero, não apenas no material, mas também na sua vida emocional e espiritual. Capítulo 4. O fluxo infinito da abundância. João Serelepe já não era o mesmo homem que um dia se arrastava pelas ruas da cidade, com as mãos vazias e os olhos cheios de desespero. Seu caminhar agora era diferente, mais seguro. O peso que antes o oprimia havia se dissipado, e o que antes era uma luta constante agora parecia um caminho natural. Ele havia aprendido a confiar, a ser generoso e, mais importante, começava a compreender a última e mais profunda lei do dinheiro, o fluxo infinito da abundância. Esta era a chave que João sentia que faltava para completar sua jornada. Ele sabia que, se realmente quisesse alcançar a verdadeira prosperidade, não poderia mais tratar o dinheiro e a abundância como algo estático, algo que ele precisava acumular. Ele precisaria entender que a abundância era um fluxo, uma energia que circulava sem parar e que deveria ser liberada e recebida com confiança e equilíbrio. Durante os últimos meses, a vida de João mudara profundamente. O trabalho havia aumentado e suas finanças, que antes eram um campo minado, agora estavam mais estáveis. Mas ele sentia que algo ainda não estava completo. Algo dentro de si o alertava. Não era só sobre o que você tem, mas sobre o que você está disposto a dar ao universo e a si mesmo. Essa compreensão não veio de uma noite para o dia, mas aos poucos foi se infiltrando em sua mente, até se tornar uma verdade incontestável. Abundância não é sobre acumular riquezas, é sobre permitir que elas fluam naturalmente. João começou a refletir sobre o que significava estar em sintonia com esse fluxo. O que o mantinha preso, de certa forma, era o medo de que, ao gastar ou dividir o que possuía, ele fosse se ver novamente em escassez. Mas ele sabia que esse medo era uma ilusão, uma prisão mental. O dinheiro, a prosperidade, são como o rio que corre livremente. Quando você segura suas margens, ele para de fluir. O segredo, então, estava em permitir que ele corresse livremente. Se você tem algo a oferecer, seja tempo, habilidades ou recursos, você deve deixar que esse fluxo se espalhe. O mais difícil era romper o ciclo de escassez mental. Essa crença de que havia um limite, um ponto final, um fim de linha. Foi em uma tarde tranquila, enquanto caminhava pela cidade, que João teve a epifania definitiva. Ele passava por uma praça e viu um homem tocando violino. Seu som era suave, mas tocava a alma de quem o ouvia. Aproximou-se e viu que o músico, embora não fosse rico, estava imerso no prazer de sua arte. Então, algo clicou dentro de João. A abundância, ele entendeu, não era só sobre dinheiro. Ela estava presente em todos os aspectos da vida. No sorriso de uma criança, na beleza de um pôr do sol, no som de uma melodia tocada com paixão. Ele percebeu que, ao se abrir para o fluxo da vida, ele também estava se abrindo para uma nova forma de riqueza. João, agora mais confiante do que nunca, começou a aplicar esse princípio em sua vida de maneira ainda mais radical. Ele não apenas continuou a ser generoso,
mas começou a investir em si mesmo, em seu aprendizado, em novas habilidades e, mais importante, em sua paz interior. Ele começou a perceber que o maior bem que ele poderia oferecer ao universo era o seu próprio equilíbrio. E ao fazer isso, a abundância parecia não só mais acessível, mas também multiplicada. O dinheiro continuava a fluir, mas também fluíam novas oportunidades, novas amizades e um sentimento profundo de gratidão por tudo o que ele havia conquistado. O que mais o tocava era que, ao permitir que o fluxo da abundância se manifestasse, ele não só atraiu riqueza material, mas também se reconectou com algo muito mais valioso, sua própria essência, sua própria confiança no processo da vida. Ele compreendeu que quando você confia no fluxo da abundância, você se torna parte dele, não apenas um receptor passivo, mas um co-criador de sua própria prosperidade. Agora, a vida de João não se resumia mais a um objetivo de conquistar dinheiro ou alcançar um status social. Ele havia encontrado um propósito maior, algo que transcendia as limitações do ego. Ele sentia que a verdadeira abundância estava em sua capacidade de ser grato, de viver em harmonia com o que o universo tinha a oferecer e, acima de tudo, de acreditar que, ao dar, ele se tornava inexaurível. Hoje, João Serelepe não é apenas um homem que saiu da pobreza para a riqueza financeira. Ele é um homem que transcendeu as limitações da escassez e da dúvida e que encontrou, em seu coração, o verdadeiro significado da abundância. O que ele aprendeu ao longo de sua jornada é que a verdadeira prosperidade não é apenas aquilo que você ganha, mas o quanto você é capaz de liberar e permitir que o universo também te dê. Ele se tornou um canal por onde a abundância flui livremente e, ao fazer isso, não só transformou sua vida, mas também a vida daqueles que cruzaram seu caminho. E essa, meus amigos, é a verdadeira riqueza: viver em sintonia com o fluxo da abundância e se permitir ser parte dele. Para João, a jornada não acabou, mas ele agora sabe que não existe mais um destino final. O verdadeiro sucesso está na capacidade de deixar a vida fluir, sem resistência, com confiança no processo e com generosidade no coração. Ele está agora vivendo, não apenas com riqueza material, mas com uma riqueza que não tem preço: a paz, a confiança e a liberdade.